Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Voltamos aqui com mais uma edição do Conversas Online e hoje celebrando e falando sobre o Dia Mundial da Internet. Estou falando sobre esse tema tão presente para todos nós e tão importante de ser discutido nos dias de hoje. Temos então a honra de receber como convidada a Lígia Azevedo, a doutora Lígia Azevedo, que é coordenadora do Centro de Sensibilização SeguraNet. O SeguraNet é um projeto que tem como missão promover na comunidade educativa a navegação segura, crítica e esclarecida na internet e dos dispositivos móveis. A sua ação passa pela formação de professores, pela disponibilização de conteúdos e de recursos educativos digitais, pela dinamização de sessões de sensibilizações, pela dinamização de iniciativas e campanhas nas escolas, das quais se destaca alguns projetos, algumas iniciativas em particular, como o concurso Desafio SeguraNet, a iniciativa Líderes Digitais, a campanha Dia Internet Mais Segura nas Escolas, a campanha Cibersegurança nas Escolas e a certificação de escolas Selo de Segurança Digital. Olá, doutora Lígia, seja muito bem-vinda, muito bom contar com a vossa presença aqui. Muito boa tarde, Roberto. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, em nome da Direção-Geral de Educação, para participar nas conversas online deste projeto tão interessante, do projeto Ser Mental. Muito obrigada pelo convite. Ok, obrigado. Eu gostaria de começar lhe parabenizando pelo belo trabalho da SeguraNet. Basta quem tiver curiosidade, estiver nos assistindo ou nos escutando pelo podcast, basta acessar ao site, que se não me engano é seguranet.pt, é isso? Certo, corretíssimo. O site oferece muitos recursos, como jogos, vídeos com animações, guias práticos, entre outros recursos para crianças, jovens, pais e escolas, nesse sentido de sensibilização para um uso saudável da internet, sensibilização digital. Então, vou começar lhe perguntando sobre como tem sido essa inserção desse projeto de sensibilização digital nas escolas, nas famílias, com os jovens. Um, Relativamente a esta questão do papel do Centro de Sensibilização SeguraNet, essencialmente agora neste contexto atual de pandemia que nos encontramos a atravessar, eu gostaria primeiro de fazer um pequeno enquadramento que este centro é, como já foi dito pelo Roberto, ele é da responsabilidade da Direção-Geral de Educação. Logo do Ministério da Educação. Ela foi criada em 2004, já tem muito tempo, já tem muita presença nas nossas escolas e o seu objetivo, conforme foi dito muito bem pelo Roberto, é sensibilizar as comunidades educativas para estas questões mais ligadas à internet, mas um bocadinho mais para além disso, ligadas à cidadania digital. Não só à internet, mas todos os ambientes digitais que acabam por nos perseguir nos dias que correm. Ora, este centro de sensibilização, conforme foi dito também, ele promove formação docente, é de facto um dos nossos pilares mais importantes. Depois também sensibilizamos as comunidades educativas, promovemos as sessões de sensibilização também nas escolas através de uma rede de professores especializados, que são os Centros de Competência TIC e embaixadores de SeguraNet. Desenvolvemos um conjunto muito diversificado de recursos educativos, campanhas e iniciativas nas escolas, tanto na ótica da cidadania digital, mas também uma vertente muito importante que adotamos é também a vertente da educação para os média. Ora, o SeguraNet colabora com um conjunto muito alargado de entidades de referência, tanto a nível nacional como a nível internacional, e de facto o nosso objetivo é sensibilizar alunos, professores e famílias para cada vez mais tenham
uma utilização segura e crítica das tecnologias e destes ambientes digitais. Por outro lado, o Centro de Sensibilização Seguranet integra um consórcio português, que é o consórcio Centro Internet Segura, e este consórcio é também composto por um conjunto de entidades nacionais e, por sua vez, este Centro Internet Segura faz parte de uma rede europeia de centros de internet segura que colaboram entre si. Esta rede tem a designação de Rede INSAFE. E são cerca de 30 países que trabalham em conjunto e em colaboração para adotar estratégias, adotar ações, desenvolver recursos conjuntos para que este trabalho seja feito de uma forma estruturada e não só individual por cada um dos países. E de facto este trabalho desta rede europeia tem como suporte a estratégia europeia, uma internet melhor para as crianças, é assim que se designa esta estratégia europeia. Ok, muito interessante. Eu gostei desse termo cidadania digital. É um termo que nós adotamos, sim. A impressão que dá, especialmente hoje em dia com os discursos tão acirrados online, parece que a internet às vezes é uma terra de ninguém, onde você pode fazer o que quiser. E não é bem assim. E não é bem assim. É um mundo novo que todo mundo está percebendo, mas enfim, gostei muito disso e realmente é preciso termos essa atenção para esse mundo diferente, mas é o nosso mundo ainda. É o nosso mundo, cada vez mais integrado no mundo presencial, não é? Já se confunde aqui as fronteiras, sim. Exatamente. Falando justamente sobre esse ponto, agora com a pandemia, infelizmente, tudo isso que tem acontecido, fez com que nós todos utilizássemos ainda mais a internet, ficássemos ainda mais vivendo pelo modo online. Reuniões e, enfim, aulas. Em relação ao trabalho do Seguranet, o que mudou? Que necessidades? Que pontos surgiram para vocês a serem tratados com os jovens, com os pais, que antes não existiam? Conforme eu há pouco referi, desde o primeiro confinamento que o Seguranet tem vindo a promover um conjunto de campanhas, especialmente campanhas de sensibilização, porque tudo mudou, conforme foi dito, mudou de uma forma radical. As famílias já usavam de facto as tecnologias, mas com a pandemia foi necessário uma utilização muito, muito maior. E então estas campanhas de sensibilização são dirigidas especialmente às escolas e às famílias, em articulação também com parceiros nacionais, mas também em articulação com a tal rede europeia. Vamos articulando em conjunto para adotar caminhos semelhantes. Houve a necessidade logo no início de sensibilizar os nossos alunos para estas questões da netiqueta, que de facto tinham que adotar, relembrar que havia um conjunto de regras que eles tinham que ter presentes porque iriam usar a internet e os ambientes digitais de uma forma muito mais presente. E de facto eu destaco aqui a campanha Estudo em Casa, dicas para te manter seguro. Esta campanha foi logo lançada em março de 2020, logo quando confinámos, e nesta campanha foram feitas um conjunto de recomendações através de animações, através de flyers e através de dicas específicas, onde posso destacar algumas que tivessem, por exemplo, atenção à pegada digital. Um dia um futuro empregador com certeza que vai olhar para o nosso perfil, e assim devemos construir um perfil que reflita efetivamente a nossa personalidade, mas de uma forma responsável, porque temos que sempre pensar no dia da manhã. Depois também para protegerem as palavras-passe, que são dados pessoais e que muitas vezes as nossas crianças não têm em conta que as palavras-passe são um dado pessoal. E revelam essas palavras-passe ao melhor amigo, ao namorado, e depois já
uma briga entre eles e acaba por gerar-se aqui um conjunto de problemas associados já à partilha da palavra passe. E de facto nós aqui assentámos muito nesta vertente de que a palavra passe é um dado pessoal que não deve ser transmitido. Depois, outra dica que achámos que era muito importante logo de início, sensibilizar os nossos alunos para a questão de respeitar os outros. É muito mais fácil responder mal e gerar ódio online, é muito mais fácil. E de facto temos que sensibilizar não só as crianças, mas também os adultos, que não devemos responder a comentários que sejam agressivos e devemos ser educados como somos no dia a dia, não é? Presencialmente. E de facto as nossas crianças têm que perceber que o ódio gera ódio e não vale a pena alimentar estas situações, muito menos discussões entre colegas. Temos relatos, por exemplo, que quem usa muitas vezes a aplicação do WhatsApp, há muitos conflitos das nossas crianças que usam, não é só essa aplicação, mas é de facto a aplicação mais usada por crianças e jovens, e geram-se aqui muitos conflitos que possivelmente não iriam surgir se fosse presencialmente. E de facto chamámos a atenção também para essa questão. Outra recomendação que na altura também achámos que seria muito importante era respeitar os direitos de autor e a importância também de consultar diversas fontes de informação, porque os nossos jovens iam de facto fazer muitas pesquisas agora nos trabalhos online, e era importante que eles refletissem também sobre esta dimensão. Mencionar as fontes para além de respeitar os direitos de autor, também dá credibilidade ao trabalho que vamos construindo, e daí que era muito importante e seria muito importante que as pessoas passassem esta informação aos alunos, porque de facto é muito importante esta vertente. Depois, a Direção-Geral de Educação, na altura, em colaboração também com o Centro Nacional de Cibersegurança e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, estas três entidades uniram esforços com o objetivo de trabalhar algumas recomendações que fossem úteis naquele momento para as escolas, e estas recomendações continuam a ser muito úteis e continuam a ser consultadas por as nossas escolas. E, na altura, foram delineadas um conjunto de recomendações específicas para o uso destas plataformas, não é, que permitem videoconferência, e, paralelamente, foram trabalhadas também algumas recomendações específicas para determinadas plataformas, 4 delas as mais utilizadas a nível nacional pelas nossas escolas, nomeadamente o Moodle, o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Classroom. Pronto. Foram trabalhadas em conjunto também com essas entidades de referência que nos deram esse apoio. Paralelamente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu também um conjunto de sugestões e recomendações para as escolas, mais específicas sobre a preocupação de proteger não só os dados dos alunos, mas também toda a comunidade, de pais, de professores, para que houvesse essa preocupação por parte da escola, nomeadamente quando utiliza estes serviços, não é? Estas plataformas de suporte ao ensino. Todos esses documentos estão online, podem ser de alguma forma consultados, e eu penso que fizeram toda a diferença naquela fase inicial de confinamento. Com certeza, com certeza. E é um material muito útil para quem quiser trabalhar isso em sala de aula, né? Ali temos um acesso a um material muito rico. Eu percebi, por exemplo, voltando antes de eu fazer essa próxima pergunta, eu gostaria até de apontar que nós nos esquecemos, às vezes, que a internet ela é algo eterno, no sentido de que a gente diz, fica, né? Às vezes nós podemos até apagar, mas a outra pessoa pode tirar um print screen. Então, eu acho que é tão importante ter esse cuidado, né, com o que a gente fala, com o que a gente
envia, com quem a gente manda. E a gente estamos focando nos jovens, mas eu acho que esse é um assunto para todos nós, Para né? toda a idade, para todas as idades. É, de facto, é muito importante perceber que uma vez online, para sempre online. Para Vai ser sempre. muito complicado retirar aquele conteúdo online, conforme o Roberto disse muito bem, há sempre alguém que pode fazer um print screen, há uma partilha que nós não controlamos e temos de ter mesmo muita certeza daquilo que vamos partilhar e ter essa noção que, uma vez que partilhamos, vai ser muito complicado retirar essa partilha ou essa informação que acabamos de colocar online, vai ser muito difícil de apagar definitivamente. De facto, é preciso ter essa noção e esse pensamento crítico e desenvolver esse pensamento crítico nas nossas crianças e não só. Também nos nossos adultos que por vezes não dão um grande exemplo, não é? Sim, E sim, é preciso ter exato. essa percepção. Sim. Em relação a esses tópicos que eu averiguei um pouco no website do Seguranet, alguns temas são trabalhados como sexting, como bullying, como a dependência. Eu gostava de saber se há algum tema que tem exigido uma maior ênfase a ser trabalhado com os jovens atualmente. Inclusive, existe toda esse consórcio, esse conjunto de 30 países que acho que esses temas também são discutidos ali. Quais seriam, assim, os principais ou o tema principal a ser trabalhado? Esses três temas que o Roberto acabou de focar são de facto os temas que de alguma forma são mais prementes na vida, na vida atual que estamos a atravessar. E de facto a problemática do bullying é uma problemática muito presente nas nossas escolas, mas com a pandemia e, de facto, com as escolas fechadas, esse problema deixou de estar patente, uma vez que não tínhamos alunos nas escolas a conviver presencialmente. E o que é que aconteceu? O problema do ciberbullying começou a crescer exponencialmente, mas não foi só em Portugal, em quase todos os países isto aconteceu. Este fenómeno acabou por ter um crescimento muito, muito acentuado. E de facto nós trabalhamos muito esta vertente. Nós temos um plano que se intitula Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Foi uma iniciativa que foi desenvolvida por um conjunto de entidades do Ministério da Educação. Nós temos um website que tem um conjunto muito vasto de informação relacionada quer com o ciberbullying, quer com o bullying, e acabamos por tentar desenvolver essa iniciativa de forma a colmatar esta problemática que de facto é muito presente não só no nosso país, mas a nível mundial. Segundo um estudo da Unesco, 1 em cada 3 crianças é vítima de bullying. Agora, com a pandemia isso mudou um pouco, não é? Mas de facto é uma problemática que está sempre presente nas nossas vidas, ou através das tecnologias, ou sem as tecnologias, mas as problemáticas são muito semelhantes e tocam-se em muitos aspectos. De facto, este é um problema que destacamos e que continuamos a trabalhar. Outra problemática que acabou por ter algum crescimento é a questão do sexting, que normalmente nós associamos esta questão de partilha de fotos íntimas mais para a faixa etária adulta. Mas não é bem assim, de acordo com o relato das nossas forças policiais, já muitas crianças aplicam ou correm este risco do sexting. Logo, estou a falar de crianças entre os 12 e 13 anos, já muitas se deparam com problemas deste género, de partilha de fotos íntimas e que não controlam, e a partir dali gera-se um problema muito grave, acaba por ser um problema muito grave para a criança, não é? Que acaba por ser vítima e onde aquela imagem acaba por ser divulgada no espaço digital e para a família, e temos que sensibilizar de facto os nossos alunos para que
tenham algum tento e percebam que esta problemática existe e pode ser muito marcante na vida futura das pessoas que acabam por acompanhar estes problemas. Outro problema que também está aqui associado e que o Roberto não fez referência, mas eu gostava de deixar aqui um apontamento, é a questão do grooming. O grooming é nada mais, nada menos do que a questão dos predadores online, não é? São normalmente adultos que acabam por aceder às redes sociais ou aos espaços onde as crianças estão mais presentes e acabam por tentar aliciar essas crianças. E de facto, nós sabemos, por exemplo, que a rede social TikTok teve um crescimento também brutal e que muitas crianças têm contas, estão lá presentes, embora de uma forma ilegal, porque sabemos que a nível nacional os 13 anos é a idade em que uma criança poderá criar uma conta. De qualquer forma, as crianças que têm contas em redes sociais, em primeiro lugar, deviam ser muito vigiadas por pais, e porque de facto esses ambientes normalmente as crianças correm um certo perigo, porque acabam por serem muito visitadas por este tipo de pessoas, que não há só pessoas boas no mundo, não é? Infelizmente, e temos que perceber que estes canais são muitas vezes procuradas por estes predadores e é preciso ter algum cuidado. De qualquer forma, nós sabemos que estas redes sociais que acabam por ter muito sucesso, acabam por ter outras normas a nível de segurança. O TikTok tem um centro de segurança muito desenvolvido, acabam por fazer ali uma triagem de conteúdo ilegal e que não faz sentido estar numa rede social que é muito utilizada por crianças. Há esses cuidados, mas de qualquer forma é preciso alertar para estas situações. Relativamente à questão da dependência, de facto, as nossas crianças vivem online neste momento. Sim. Crianças e adultos também, não é? Uhum. E é uma preocupação, deve ser uma preocupação tanto das escolas como uma preocupação dos próprios familiares, tentar estabelecer aqui algumas regras, não é, da utilização dos dispositivos móveis, tentar direcionar para outros interesses, como, por exemplo, desporto, passear, nem que seja passear o cãozinho ou animal doméstico, mas não é nada bom para a saúde de qualquer ser humano estar horas a fio em frente a um ecrã. Por isso, de facto, é uma problemática que nos diz muito. Nós estamos a preparar agora um curso direcionado para professores e também para as forças de segurança, para sensibilizar mesmo para estas questões da prevenção das dependências online por parte das crianças. Esse curso vai ser lançado no início do próximo ano letivo, mas é uma problemática que nos diz muito e de facto tínhamos no início desta entrevista falado neste tópico, o Roberto tinha destacado este tópico e que de facto este tópico é muito importante no trabalho de sensibilização que temos vindo a desenvolver. A dependência, né? Nós já ficamos ali no trabalho, ou quem estuda, agora as aulas estão voltando na maneira presencial, mas enfim, as crianças ficavam o quê? 6, 7 horas ou mais, né? Já só na aula, né? Imagina. Eu só gostaria de confirmar consigo, Lígia, o nome daquele comportamento que tu falaste é grooming. Grooming. É uma palavra assim assustadora. Há estes chavões, não é? Acabamos por adotar o que a tal rede europeia acaba por adotar para aquela problemática, mas nós podemos perfeitamente usar a expressão predadores online, vai tudo dar ao mesmo. Online, boa, talvez até para nós que falamos português, enfim, é mais fácil, de facto. Consegue entender até o que significa.
Lígia, em relação, pensando agora nos pais que estão nos assistindo, nos escutando, como lidar com essa questão quando você percebe que o filho ou jovem está muitas horas online, ou o que fazer, quais dicas, quais recomendações, ou talvez aonde buscar suporte, né? Não sei, que recomendação você passaria? De facto, é muito interessante essa questão, porque ainda há pouco fizemos essa referência, neste contexto de pandemia, veio acelerar, não é, o uso da internet e dos ambientes digitais, tanto por parte das crianças como por parte dos encarregados de educação, e de facto as crianças têm muito mais destreza, por exemplo, que os adultos a usar esses ambientes, não têm tanto medo, não é? São mais aventureiros, Já mas os nasceram, pais, né, no meio pois, digital. já nasceram, já nem sabem o que é, não sabem o que é a vida sem estes dispositivos e Sim, sem esta ferramenta. Mas de facto os pais têm algo que muitas vezes as crianças e os jovens não têm, que é um bom senso, o equilíbrio, o estabelecimento de regras, e aí é muito importante, e não é preciso os pais terem um domínio excelente do uso das tecnologias, basta eles próprios terem um certo bom senso para criar aqui algumas regras, uma vez têm experiência de vida, sabem como é que as coisas funcionam e sabem estabelecer perfeitamente um equilíbrio entre o uso apropriado das tecnologias e o uso ou envolvimento dos filhos noutras ocupações. E, de facto, aqui as competências digitais não fazem qualquer diferença. Os pais conseguem perfeitamente estabelecer aqui um conjunto de regras e estabelecer aqui um limite para o uso dessas mesmas tecnologias que podem acabar por ser prejudiciais tanto às crianças como aos jovens. Muitos jovens que não têm controle não descansam como deve ser, por exemplo, levam o dispositivo para o quarto e acabam por ter o telemóvel sempre ligado com algumas chamadas de atenção para algumas aplicações e não fazem um descanso devido, que é fundamental para que o seu dia-a-dia corra bem, e de facto é uma chamada de atenção que deixo aqui. De qualquer forma, a proteção de crianças e jovens é de facto o objetivo maior das nossas escolas e principalmente neste contexto, não é? E eu vou destacar aqui de uma forma muito rápida alguns serviços que podem ser essenciais, tanto para as escolas como para as famílias. Quando surge, por exemplo, um problema complicado que não se consiga dar resposta, como por exemplo uma questão complexa de ciberbullying, ou uma questão mesmo de partilha de uma foto íntima, não saber o que fazer e que se quer retirar aquele conteúdo de uma forma muito rápida e acelerada do que está online. Há a possibilidade de recorrer, por exemplo, à linha Internet Segura. A linha Internet Segura é da responsabilidade da APAV, e eles têm esta ligação muito forte com as principais redes sociais, e se houver um conteúdo lesivo, por exemplo, ou uma atividade ilícita, eles conseguem de imediato retirar e de apagar essa mesma partilha. A linha Internet Segura tem vários canais, tem um canal telefónico gratuito, tem também um canal através do chat, e deixo aqui essa referência. Nós fazemos campanhas Ótimo. muito com alguma frequência nas escolas para chamar a atenção deste serviço de apoio, que pode marcar a diferença. Também existe a linha Crianças em Perigo. Esta é da responsabilidade do Serviço da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos da Proteção das Crianças e Jovens. É mais direcionado, de facto, para aquelas crianças que estão em perigo imediato. Há um canal, então, direto que permite tanto às escolas como às famílias poderem pedir ajuda ou poderem, de facto, chamar a atenção para uma situação complicada de alguma criança que esteja em perigo. Depois existe também a linha SOS Criança, que é outra linha que permite também esse apoio e esse serviço que acaba por dar algum apoio mesmo a nível psicológico a famílias que
que estejam a necessitar desse mesmo apoio. De qualquer forma, estes serviços estão todos interligados. Se qualquer um deles pode marcar a diferença e fazer a diferença quando surge uma situação complicada que põe em risco, de facto, o bem-estar de uma criança. Depois existe também ainda, por último, um serviço que acaba por ser o gabinete do cibercrime da Procuradoria-Geral da República, que é um gabinete, não é, que tem uma missão de coordenar esta área da cibercriminalidade e, de facto, se uma escola estiver perante uma situação muito problemática, poderá recorrer perfeitamente a este gabinete que irá orientar devidamente a escola para que se encontre uma solução para aquele problema tão complexo. Ótimo, muito boas dicas. Acho que até a ideia, depois nós vamos provavelmente citar aí no nosso post, no Facebook, enfim. Acho que é importante para os pais terem esse acesso a esses links que possam ser úteis, né? Falando nessa questão dos pais, eu me lembro do Bill Gates ou outros poderosos da internet que tem essa política, né, eu me lembro que eles têm algumas regras com os filhos que eles podem usar X horas, agora eu não me lembro o número de horas, mas não é um número muito alto de horas da internet, né? Então, essas pessoas que trabalham com isso têm essa noção, então a importância de os pais ou dos encarregados de educação poderem cuidar um pouco disso, né? Porque eu acho que, claro, é muito confortável para o pai deixar o filho ali, ele está entretido, não é? Está entretido, está ocupado. Exatamente, está ocupado. Não é bem assim. Está quietinho, mas como é importante ter esse tempo com eles de convivência presencial ou atividade física é fundamental. Por exemplo, há pouco falávamos daquelas redes sociais mais direcionadas para as crianças, não é? E temos que nos aperceber que essas redes sociais são construídas através de um algoritmo que permite estar ali horas e horas a fio, sim, a perceber que conteúdo é que vem a seguir àquele outro conteúdo, e isso é muito prejudicial para a mente de um adulto, quanto mais para a mente de uma criança ou de um jovem. Por isso é preciso refletir sobre estes aspectos, especialmente os encarregados de educação, e verificar e estar atento ao tempo que, de facto, as crianças ocupam perante os ecrãs. É preciso estar muito atento para se fazer a tal utilização de equilíbrio, não é? Queremos sempre um equilíbrio de forma a que eles sejam na mesma competentes a nível do digital, mas ao mesmo tempo que sejam crianças que tenham um bem-estar e que sejam crianças felizes, no fundo. Com certeza, com certeza. Um foco no bem-estar. Lígia, muito obrigado pela entrevista, pelo momento. Não sei se há algum outro ponto que gostavas de acrescentar que nós não falamos. Fique à vontade, mas eu já lhe agradeço muito por todas as informações, estas dicas que vão ser muito úteis. Eu só gostaria de finalizar tocando num aspecto que eu acho que é importante também, de frisar que estes aspectos da cidadania digital, eles devem ter uma abordagem transversal nas nossas escolas, por parte de todos os professores, uma vez que em qualquer contexto educativo, uma vez que atualmente todos os colegas professores utilizam de facto as tecnologias e estes aspectos têm que ser abordados transversalmente. No entanto, eu gostaria aqui de fazer a referência que estas matérias também se encontram integradas no currículo, tanto através da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e também nas aprendizagens essenciais da disciplina TIC. E de facto estas matérias encontram-se, digamos assim, integradas no currículo, e gostaria só de frisar que, pronto, que é um aspecto que está integrado e que é importante que seja e que continue a ser trabalhado. Exato, exato. Agora com a pandemia, muitos professores tiveram que aprender a utilizar muitas ferramentas que não usavam antes,
É verdade, é verdade. E a partir de agora não vai parar. As escolas continuam a ter ambientes de aprendizagens híbridos, não é? Que acabam por fazer um pouco um misto do ensino presencial com o apoio do ensino à distância e, de facto, estas plataformas vieram para ficar. Exato. Muito obrigado, então, Lígia, Foi um pela, gosto. Muito obrigada. pela disponibilidade, por todas as informações. E até uma próxima. E é isso. Feliz Dia Mundial da Internet. Muito obrigada, Roberto. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau.